Opa, vamos iniciar então mais uma aula de geoprocessamento. Nesta aula, nós vamos fazer uma atividade muito comum nos escritórios, tanto de topografia quanto em escritórios de geoprocessamento, certo? Que é a atualização de uma poligonal que está em rumo para azimuth. Então, qual que é a diferença de rumo para azimuth? Os rumos são deflexões angulares com uma variação de até 90 graus. E os azimuths são variações angulares com referência ao norte, que varia de 0 a 360 graus. Então, os documentos mais antigos, eles utilizavam como referência de caminhamento angular o rumo. Hoje, com as novas tecnologias, com o advento de caminhamento de poligonais atualizados, o padrão nosso é o azimuth. Então, as descrições das poligonais, as descrições angulares da poligonal, a qual nós vamos fazer o levantamento, ela deve ser representada em azimuth e não mais em rumo. Mas também pode surgir alguns trabalhos similares a estes que nós vamos realizar aqui, que é fazer essa atualização angular de uma poligonal que estava descrita em rumo e nós vamos transformá-la em azimuth, certo? Então, quais são os conceitos elementares e fundamentais para o entendimento de uma poligonal? Então, o nosso padrão é o qual? Sempre a poligonal, ela deve ser descrita da seguinte forma: do ponto mais ao norte, sempre descrevendo no sentido horário. Então, essa é a descrição técnica adequada para se fazer as analogias de descrições de poligonais. Então, do marco P1 vai o alinhamento para o marco P2 e nós temos o nosso rumo aqui. Do P2 para o P3, do P3 para o P4, do ponto 4 para o ponto 5, do ponto 5 para o ponto 6, do ponto 6 para o ponto 7, do ponto 7 para o ponto 8, do ponto 8 para o ponto 9, do ponto 9 para o ponto 10, do ponto 10 para o ponto 11, do ponto 11 para o ponto 12 e do ponto 12 para o ponto 13 e do ponto 13 para o ponto 1, onde iniciou a nossa descrição. Então, a descrição correta de uma poligonal é nesse sentido que eu falei a vocês. Do ponto mais ao norte, descrevendo no sentido horário, certo? Então, essas são as nossas descrições. Então, como o nosso objetivo é converter este rumo em azimuth, nós temos que entender o que são quadrantes angulares. Então, um rumo, ele tem uma variação de 0 a 90 graus, certo? Então, vamos supor que o rumo, a nossa deflexão, está aqui no quadrante de número 1. O quadrante de número 1 tem uma variação de 90 graus. O quadrante de número 2, que é o quadrante SE, ele também tem uma variação de 90 graus. O quadrante 3, que é o SW, ele também tem uma variação de 90 graus. E por fim, o quadrante de número 4, que é o quadrante NW, também tem uma variação de 90 graus. Se nós somarmos 90 mais 90 mais 90 mais 90, nós temos 360 graus, que é a nossa angulosidade geral de uma deflexão de uma poligonal. Então, se nós somarmos todos os ângulos internos desta poligonal aqui, nós temos que gerar o caminhamento de 360 graus. Por quê? Porque nós partimos de um ponto e retomamos o caminhamento nesse mesmo ponto aqui, certo? Então, se fazer o somatório de todos os ângulos desta poligonal, tem que fechar em 360 graus. Por quê?
partimos de um ponto e chegamos nesse mesmo ponto, certo? Então é algo similar a isso aqui, ó. Que é essa nossa variação, esse nosso caminhamento. Então, o quadrante de número 1 é o quadrante NE. Ele tem essa variação de 90 graus. O quadrante de número 2, ele também tem essa variação de 90 graus. O quadrante de número 3, a nossa variação de 90 graus. E o quadrante de número 4, que é o NW, ele também tem a variação de 90 graus. Então, quadrante 1, NE, quadrante 2, SE, quadrante 3, SW e quadrante de número 4, o NW. Mas por que, professor, existe essa nomenclatura de NE, NW, SW e SE? Então, a angulosidade, por exemplo, se o nosso rumo estiver no primeiro quadrante, ele vai estar entre oeste e o norte, ou melhor dizendo, entre o norte e o oeste. Se o nosso rumo estiver aqui no segundo quadrante, ele vai estar entre quais direções? Entre o sul e oeste. Se ele estiver no terceiro quadrante, ele vai estar entre o sul e o oeste. E se ele estiver no quarto quadrante, entre o norte e o oeste. Então, esse NE, SE, SW e NW é sobre a localização da posição da deflexão, certo? Então vamos lá. Para o cálculo da conversão de um rumo para azimuth, vocês têm que entender a seguinte equação aqui, ó. Se o rumo ele está no primeiro quadrante, o azimuth é igual ao rumo. Então no quadrante NE, os rumos que estão neste quadrante NE, eles são iguais aos azimutes. Então, no quadrante 1, o rumo ele é igual ao azimuth. Então, não precisa fazer cálculo algum, conforme está aqui, ó. Então, o ponto 1 da nossa poligonal aqui, do exemplo que eu estou dando a vocês, ele tem um ângulo de 45 graus, 20 minutos, 22,25 segundos. E aqui está a posição em qual quadrante ele está, que é o quadrante NE. Se o quadrante é NE, o rumo é igual ao azimuth, certo? Então, ó, sempre o rumo ele tem que estar referenciado a qual quadrante ele se está representado. Se é no quadrante NE, se é no quadrante SE, se é no quadrante SW ou se é no quadrante NW. O azimuth não precisa indicar a deflexão. Por quê? Porque o azimuth ele varia de 0 a 360, certo? Então eu não tenho essa preocupação de qual quadrante ele está, porque ele é uma variação geral, partindo do norte 360. O rumo ele tem essa variação angular de 90 graus, certo? Então por isso que todo rumo ele tem que estar referenciado a qual quadrante ele se representa, né? No caso dos rumos que estão no primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimuth. Então, o meu primeiro alinhamento, que é entre o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho um rumo que está no quadrante de número 1. Eu só vou repetir ele aqui. Então, eu tenho do ponto 2 para o ponto 3 um outro alinhamento que também está no quadrante de número 1, que é o quadrante NE. Só basta eu repetir esse rumo. Aí do ponto 3 para o ponto 4, eu também tenho um rumo que está no primeiro quadrante. Então eu só vou repetir aqui, porque no quadrante 1 eu sei que o rumo e o azimuth são iguais, então não precisa calcular nada. Aí do ponto 4 para o ponto 5, que é o nosso próximo caminhamento, nós temos um rumo de 21 graus, 10 minutos, 14,21 segundos.
Quando o rumo ele está no segundo quadrante, então, para mim obter o azimuth é igual 180 graus menos o nosso rumo do segundo quadrante. Então, eu tenho que fazer 180 graus menos o rumo nosso do segundo quadrante, que é o quadrante SE. Aí, na calculadora, como que vocês vão fazer? Então, eu vou fazer um vídeo também demonstrando como que se faz esses cálculos de angulosidade na calculadora. Mas eu vou explicar aqui pela fala. Então, nós vamos fazer 180 para o cálculo desse daqui, ó, pessoal. 180, aí símbolo de grau, que é a letra B, menos, qual que é o nosso rumo? É o rumo de 21 graus, então nós colocamos 21, símbolo de grau, que é a letra B, 10 minutos, aí eu coloco também o símbolo de grau, 14,21, coloco também o símbolo de grau e clico no igual. Então, o nosso azimuth convertido é quanto? 158 graus, 49 minutos, 45,7 segundos, certo? Agora o caminhamento do ponto 6, do ponto 5 para o ponto 6, qual é? É um rumo de 45 graus, 18 minutos, 54,1 segundos. E ele está representado no quadrante SE. No quadrante SE eu vou fazer 180 menos o nosso rumo. Então vamos lá. Na calculadora, 180, símbolo de grau, que é a letra B, menos o nosso rumo do segundo quadrante, que é 45, símbolo de grau, na calculadora, né? 18 minutos, símbolo de grau, 54,1 segundos, símbolo de grau. Qual que vai ser o nosso azimuth convertido? Vai ser 134 graus, 41 minutos, 5,9 segundos. Aí nós vamos lá para o azimuth do ponto 6, que é o caminhamento entre o ponto 6 e o ponto 7. Nós temos um rumo de 73 graus, 44 minutos, 24 segundos. Eu sei que no quadrante SE, que é o nosso segundo quadrante, nós vamos fazer 180 menos o nosso rumo do segundo quadrante. Então, nós vamos fazer 180, símbolo de grau, na calculadora, né? Menos 73, símbolo de grau, 44, símbolo de grau, 24, símbolo de grau. Igual vai ser o nosso azimuth de 106 graus, 15 minutos, 36 segundos. Aí nós vamos para o ponto 7, que é o caminhamento entre o ponto 7 e o ponto 8. Nós temos um um rumo de 54 graus, 56 minutos, 12 segundos. No quadrante SW, quadrante de número 3 SW, nós fazemos 180, então para obter o de rumo para azimuth no quadrante 3, nós vamos fazer 180 graus mais o rumo no terceiro quadrante. Então, olha aqui, ó. No quadrante 2, nós fazemos 180 menos o rumo do quadrante 2. No quadrante de número 3, nós fazemos 180 mais rumo do terceiro quadrante. Então, vamos lá. Nós vamos fazer 180, símbolo de grau, mais 54, símbolo de grau, 56, símbolo de grau, 12, símbolo de grau. Nós vamos ter o azimuth de 234 graus, 56 minutos, 12 segundos. Aí nós vamos para o ponto do ponto 8, que vai fazer o caminhamento entre o lado 8 e o lado de número 9. Então nós temos um azimuth de de 33 graus, 25 minutos, 0,9 segundos. Ele está no quadrante SW. O quadrante SW é o quadrante de número 3. No quadrante de número 3, nós fazemos 180 mais o rumo do quadrante 3. Então, vamos lá. Nós fazemos 180
símbolo de grau na calculadora, mais 33, símbolo de grau, 25, símbolo de grau, 0,9, símbolo de grau. Igual, nós vamos ter um azimuth de 213 graus, 25 minutos, 9 segundos. Agora nós vamos para o caminhamento do ponto 9, que é o ponto 9 para o ponto 10. Então nós temos um rumo de 19 graus, 48 minutos, 22 segundos. No quadrante SW. O quadrante SW é o quadrante de número 3. Neste quadrante de número 3, nós temos que, para a conversão de rumo para azimuth é 180, mais o rumo do quadrante 3. Então vamos lá, 180, símbolo de grau, mais 19, símbolo de grau, 48, símbolo de grau, 22, símbolo de grau, igual. Aí nós vamos ter essa nossa conversão de... Então, depois que nós convertemos aqui, nós chegamos no azimuth de 199 graus, 48 minutos, 22 segundos. Aí nós vamos para o ponto 10, que o caminhamento é entre o ponto 10 e o ponto 11. Nós temos um rumo de 41 graus, 24 minutos, 42 segundos. No quadrante NW, que é o quarto quadrante, nós vamos ter 360 graus menos o rumo do quarto quadrante. Então vamos lá para esse cálculo aqui, ó. 360, símbolo de grau, menos 41, símbolo de grau, 24, símbolo de grau, 42, símbolo de grau. Então nós vamos ter um azimuth de 303 graus, 39 minutos, 57 segundos. Aí nós vamos para o ponto 11, que o caminhamento é entre o ponto 11 e o ponto 12. O nosso azimuth é de 56, o nosso rumo, perdão, é de 56 graus, 20 minutos, 03 segundos. O quadrante de localização é o quadrante NW. No quadrante NW, que é o nosso quarto quadrante, nós temos que, para converter em azimuth, nós fazemos 360 graus menos o rumo do quarto quadrante. Então nós vamos fazer 360, símbolo de grau, menos 56, símbolo de grau, 20, símbolo de grau, 03, símbolo de grau. Igual, nós vamos ter o nosso azimuth convertido para 337 graus, 46 minutos, 2 segundos. E aí nós vamos para o ponto 12, que faz o caminhamento do fechamento da poligonal entre o ponto 12 e o ponto 1. Para isso, temos aqui o nosso rumo, que é um rumo de 41 graus, 24 minutos, 42 segundos. Ele está no nosso quarto quadrante, que é o quadrante NW. No quarto quadrante, que é o quadrante de nomenclatura NW, nós fazemos 360 menos o nosso rumo. Então temos que 360, símbolo de grau, menos 41, símbolo de grau, 24, símbolo de grau, 42, símbolo de grau. Igual na calculadora, nós temos aqui o nosso azimuth convertido, que é de 318 graus, 35 minutos, 18 segundos. Então fizemos o fechamento da poligonal. Então, para vocês saberem se tem que somar ou não, vocês têm que prestar atenção em qual é o quadrante da localização do rumo. Se o rumo está no primeiro quadrante, o rumo ele é igual ao azimuth, então vocês não precisam fazer absolutamente nada. No quadrante de número 2, nós temos que fazer 180 menos o nosso rumo. Então, todos os rumos que aparecer a localização dele SE, que é essa localização aqui, nós sabemos que temos que reduzir de 180, certo? Então, 180 menos o nosso rumo. Se o nosso rumo ele está no quadrante de número 3, que é o quadrante SW, nós temos que somar de 180
o nosso rumo. Então, nós fazemos 180 mais o nosso rumo, que vamos ter o nosso azimute. E se o rumo estiver representado no quadrante de número 4, que é o quadrante NW, nós pegamos e fazemos 360 menos o nosso rumo representativo aqui, certo? Então, nesse caso, seria aqui, para converter o ponto 11 como um exemplo. 360 menos o nosso rumo, que é de 56 graus, 20 minutos, 0,3 segundos. Lembrem disso, pessoal. Lá na calculadora, como ela não tem a função de colocar o minuto e o grau aqui, vocês vão colocar sempre o símbolo de grau, que ele é equivalente. Então, vai ser 56, símbolo de grau. O 20 minutos aqui, que é só um risquinho, vocês têm que colocar na calculadora o símbolo de grau. E o 0,3, que são os dois risquinhos aqui para indicar o segundo, também nós temos que colocar o símbolo de grau, certo? Porque a calculadora ela não tem a função de um risquinho e dois risquinhos aqui para indicar o minuto e o segundo, tá? Então sempre coloca o símbolo de grau. Eu vou fazer um vídeo complementar disso também para facilitar as nossas analogias, tá? Então, o que deve de ser feito? No quadrante de número 1, o rumo ele é igual ao azimute. No quadrante de número 2, nós pegamos o 180 graus e reduzimos do rumo. No quadrante de número 3, nós temos os nossos 180 graus e somamos do nosso rumo. E no quadrante de número 4, nós fazemos 360 menos o nosso rumo, conforme está aqui, ó. Então, no primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimute. No segundo quadrante, que é o quadrante SE, nós fazemos 180 menos o nosso rumo. No quadrante de número 3, que é o quadrante SW, nós fazemos 180 menos o nosso rumo, 180 mais o rumo do nosso terceiro quadrante. Então, se o rumo está no quadrante de número 3, que é o SW, nós fazemos 180 mais o rumo, que nós vamos ter o nosso azimute. E no quadrante de número 4, nós fazemos 360 menos o rumo do quarto quadrante, que é o quadrante NW. Voltando aqui para o AutoCAD. Então, vocês têm uma poligonal para converter para mim, que será uma atividade. Então, o que será feito? Eu dei aqui a vocês o rumo e a indicação desse rumo, e vocês vão converter ele em uma outra planta. Então, eu vou enviar uma planta que é essa planta aqui com o rumo, e aí vocês vão fazer uma outra planta para mim, que vão fazer o preenchimento, que é converter este rumo em azimute. Então, eu vou ceder a vocês uma planta já com o caminhamento de toda a poligonal em rumo, e vocês vão converter ela em azimute, certo? Então, eu vou ajudar vocês aqui nesse primeiro exemplo, que nós temos um rumo de 60 graus, 20 minutos, 21,31 segundos. E a indicação dele é a indicação SE. O SE significa que ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante nós vamos fazer o quê? 180 menos o nosso rumo. Então nós temos que fazer aqui 180 menos o nosso rumo, que é esse rumo de 60 graus, 20 minutos, 21,31 segundos, certo? Então, todos os rumos eles estão indicando qual quadrante estão representados. Se é o quadrante de número 2, se aqui também é o quadrante de número 2, aqui o quadrante de número 2, aqui o quadrante de número 1, que é o quadrante NE. Então, no quadrante de número 1, o rumo ele é igual ao azimute. Então, vocês só vão repetir esse dado aqui lá na nossa planta para preenchimento da conversão do azimute. Do ponto 5 por ponto 6 está no segundo quadrante. Do ponto 6
para o ponto 7 está no quadrante SW, que é o terceiro quadrante. Do ponto 7 para o ponto 8 no quadrante SE, que é o segundo quadrante. Do ponto 8 para o ponto 9 está no quadrante SW, que é o terceiro quadrante. Do ponto 9 para o ponto 10 está no quadrante NW, que é o quarto quadrante. Aí se reduzem de 360, né? Esse rumo. Aí do ponto 10 para o ponto 11 está no terceiro quadrante, que é o quadrante SW. Então vocês vão somar mais 180 esse rumo aqui, né? Aí do ponto 11 para o ponto 12 nós temos o nosso rumo no terceiro quadrante. Então vocês vão fazer 180 mais o nosso rumo. Do ponto 12 para o ponto 13 está no quadrante NE. Então, se é no quadrante NE, que é o primeiro quadrante, não muda nada. Só repete esse azimuth lá na planta que vocês vão fazer o preenchimento. E do ponto 13 para o ponto 1, que é o fechamento da poligonal, vocês têm aqui o quadrante NW. Do quadrante NW, vocês reduzem de 360 graus o nosso referido rumo para converter. Então, eu vou enviar essa planta para vocês aqui com os rumos e vocês vão fazer o preenchimento ou a conversão desses rumos e vão fazer o preenchimento nessa outra planta. Aí vocês podem enviar a foto para mim como atividade lá no Class, certo? Então vocês vão fazer a conversão de rumos para azimutes com base nessa planta preenchida aqui e vão colocar os resultados nessa planta em branco com o azimuth. O azimuth está em branco aqui. E aí vocês enviam para mim esses dados convertidos dos azimutes e das distâncias. Pode ser como imagem. Então vocês podem tirar uma fotografia somente da planta preenchida e enviar na atividade do Class.